Fala pessoal, trazendo aqui para vocês o pós-jogo de Internacional 1, São Paulo 1. Demorou, gurizada. Demorou pra gente voltar a se incomodar. Eu falei com o gurizada que a gente não tinha se incomodado essa semana, é porque o Inter não tinha jogado. É só voltar a jogar que a gente volta a se incomodar. É impressionante assim. Como no Beira-Rio o Inter virou um peso de papel. Sabe, parece que virou campo neutro ou que os adversários jogam em casa, porque você fazer 4 pontos dentro de casa em 5, 6 jogos, nem sei quanto foi agora, mas eu acho que foi o quinto jogo, né? 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate, se não me engano. Cara, é inacreditável, assim. E hoje, o Pesolano mudou um pouco a estratégia, mudou um pouco a escalação. O Inter fez 1-0 com o Alejandro no primeiro tempo. E foi um primeiro tempo ok, assim, né? Não foi ruim, também não foi exuberante, mas estava ganhando. Aí no segundo tempo, o Pesolano errou. Ele errou porque ele arriscou demais. Ele arriscou muito. O que ele fez? Botou o Inter para trás e deixou o São Paulo com a posse de bola. Ele tentou controlar no meio campo e o São Paulo ficou com a bola. E quando você deixa o adversário com a bola, é perigoso, porque o adversário, tocando aqui, tocando ali, consequentemente eles criam jogadas de gol. Então o Inter estava correndo esse risco o segundo tempo inteiro. Recuou demais e o São Paulo com a bola. Qualquer lance de descuido poderia sair o gol. E foi o que aconteceu. E demorou para sair o gol, tá? O gol do São Paulo demorou demais para acontecer. Aconteceu aos 42 do segundo tempo, que é para dar um tapa na cara da torcida do Inter, né? Que ficou até o final para ver o Inter não ganhar. Num cruzamento para a área, mais uma vez a defesa vacilou. Bernabé, como sempre. O Antony saiu muito mal, que eu até falei assim, que eu fiquei feliz que ia jogar o Antony hoje, né? Porque o Rocher vinha falhando muito. Trocou 6 por meia dúzia, a verdade é essa. O Antony saiu mal e o São Paulo acabou empatando. Claro que a culpa não foi só dele, a defesa vacilou, deixou o Caleri livre para empatar o jogo. Mas foi um balde de água muito gelada na torcida. 1-1 com gosto de derrota. Tinha que ter vencido o jogo. Jogando em casa, cara, e deixar escapar desse jeito. Complica a situação, complica demais. Agora vai jogar contra o Corinthians lá em São Paulo. Eu não preciso nem falar pra vocês qual que vai ser o resultado, né? Isso aí todo mundo sabe. O Inter não ganha lá, é muito difícil ganhar lá. Se conseguir um empate, tá de bom tamanho. Cara, esse sofrimento vai durar o ano inteiro. O ano inteiro. Cara, é bizarro, velho. É bizarro. Pô, tava com os 3 pontos na mão, cara. Tinha os 3 pontos na mão. Mas é aquela coisa, 1-0 é arriscado demais. Uma bola que você erra, você pode tomar um gol. E o Pesolano fechou demais o time e acabaram levando empate. Pelo menos não perderam, né? Tem um lado assim de... São 3 jogos sem perder, né? O Inter ganhou do Santos e da Chapecoense, empatou com o São Paulo. Tem o lado de 3 jogos sem perder, porque pelo que foi o início do campeonato do Inter, né, já deu uma leve melhorada. Mas eu penso diferente, é um jogo sem ganhar. Dentro de casa tem que ganhar. Não tem justificativa, não tem adversário, pode ser o rival, pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras, não interessa. Em casa tem que ganhar. Deveria ser assim, né? A história do Inter foi assim. Mas que de uns 3, 4 anos pra cá, o que o Inter perdeu de partida no Beira-Rio não tá escrito, velho. É demais. Não tô nem falando de empatar, tô falando de perder mesmo. Ano passado eu perdi a conta de quantas partidas o Inter perdeu. Esse ano já perdeu 3, a fio assim, né? E as coisas têm que melhorar, não pode ser assim. Porque dificilmente o Inter vai coletar muito ponto fora de casa, né? E se você não consegue coletar ponto nem em casa, como é que você não quer brigar contra o rebaixamento? Vai ser um ano muito complicado de novo. A melhor coisa que pode acontecer pro Inter agora é parar de novo. Para pra Copa do Mundo, porque o time ficou uma semana sem jogar aí e mudou um pouco a postura, ok, mas foi uma postura muito arriscada que custou os 3 pontos. Aí tá um pouco mais a culpa do treinador, né? Que recuou demais o time, mas não vou tirar o time da reta, porque a defesa rateou demais, cara.
o cruzamento, assim, despretensioso, cara. Essas bolas de levantamento de fim de jogo, deixar o cara sozinho pra chutar de primeira, cara. Ele nem dominou, ele chutou de primeira e foi o gol, cara. Entendeu? Então, tem que ser ajustado isso daí, sim. O treinador tem a parcela de culpa porque recuou demais o time. Só que o time de novo vacilou, cara. A defesa, pelo amor de Deus. O Inter, para não tomar gol é raro, tá? Ele só não levou gol ali da Chapecoense porque a Chapecoense realmente é um time muito inferior. E mesmo assim, é perigoso levar gol, tá? É muito perigoso. Todo jogo o Inter leva gol, assim. Eu sempre falo, é repetitivo. Desde o ano passado até agora, o Inter sempre leva gol. É muito difícil o time não levar gol. Quando não leva gol, realmente, foi aqueles jogos do Gauchão contra os times muito inferiores, aí realmente só se fizer gol contra para tomar um gol, né? E às vezes acontece. Bom, não sei nem se eu consigo comemorar o empate, né? Pelo menos não perderam. Mas é mais um jogo dentro do Beira-Rio sem vencer. E as coisas não podem ser assim. Agora vai pegar o Corinthians em Itaquera. A chance de perder é gigantesca. Aí no dia 11 pega o Grêmio, né, na revanche do Campeonato Gaúcho dentro do Beira-Rio. Mas pelo retrospecto no Beira-Rio, desse jeito aí dificilmente vai ganhar do Grêmio, né? Dificilmente. Tem a coisa que nos clássicos muda e tal, mas não mudou no último Grenal. Então, assim, tem que melhorar muito. Eu não sei quanto tempo o Pesolano vai durar, sinceramente. Eu não acho que toda a culpa seja dele, mas ele tem a parcela de culpa. Eu pego o Cruzeiro ali, foi campeão mineiro com o Tite e tal, ok, mas o time não estava desempenhando bem, estava, aliás, sem nenhuma vitória no campeonato e acabou demitindo ele. Primeiro jogo do Arthur Jorge, o treinador que o Cruzeiro trouxe. Eu não vi quando terminou o jogo, mas eu vi que estava 3-0 pro Cruzeiro dentro de casa. Então, assim, mudou o treinador, né? Então, de repente, os atletas não gostaram do treinador, querem derrubar o treinador, eu não sei, cara, mas realmente não está desempenhando. Então, eu não sei quanto tempo o Pesolano vai durar. Porque, infelizmente, os resultados não estão vindo. E quando vem, é contra um time um pouco inferior, assim. E o Brasileirão tem que enfrentar todo mundo. Tem que enfrentar os mais fracos e principalmente os mais fortes. Que tem mais time forte do que fraco, né? Então, assim, tem que melhorar muito. Um ponto, né? Para quem tava na lanterna, agora saiu com 3 jogos sem perder. Dá uma respirada, mas realmente hoje era para ter ganhado. Vacilaram feio de novo. Vamos ver agora o que nos aguarda. Pega o Corinthians em São Paulo e depois o Grêmio no Beira-Rio. E seja o que Deus quiser. Valeu, gurizada. Falou.